nesse tema, segregação urbana e ocupação do solo da Leopoldina, as seguintes personalidades: arquiteto, urbanista, meu amigo e principalmente diretor, vice-presidente do Olaria, atualmente atendendo o cargo de... Eu sou o presidente do Conselho Deliberativo. Nosso querido Miguel Gustavo. Vamos aplaudir. Estará também conosco o nosso querido professor Rodrigo Bertano. Bem-vindo, Rodrigo. Muita paz, sucesso. Pode ficar aqui na nossa mesa. Eles farão parte desse debate, desses dois temas, segregação urbana e ocupação do solo da Leopoldina. Eu não sei se já está presente, mas se estiver presente, seja bem-vindo, o palestrante sobre saúde da Leopoldina, o doutor Leandro Abal. Vamos aplaudir o doutor Leandro Abal. Seja bem-vindo. Muito boa tarde. Com vocês, então, a palestra dos 131 anos da Leopoldina, com o tema segregação urbana e ocupação do solo da Leopoldina e saúde da Leopoldina. Muito obrigado ao Olaria Atlético Clube e obrigado a todos que aqui estão. Sucesso, felicidade, muita paz. Valeu, pessoal. Muita paz, professor. Sucesso. Muito obrigado. Está lendo ainda. Não estava na programação, mas a Beatriz vai participar da mesa também. Ela vai falar sobre uma questão do público, né? Sobre a Arena de Pro, aqui no subúrbio da Penha, aqui no subúrbio da Leopoldina. A Beatriz também vai fazer parte da mesa. Então, é a primeira vez que nós vamos realizar um debate dividido em duas partes. Nós temos o tema da ocupação, da segregação urbana na Leopoldina, e temos o tema da saúde pública. Parece que o doutor vai fazer um raio-x sobre a saúde na Leopoldina, que é um tema também de grande interesse para todos nós, e também, por incrível que pareça, está dentro da questão da segregação aqui da Leopoldina. A questão da saúde também integra. Nós vamos começar... Nós temos a apresentação, vamos começar pela saúde, e depois, enquanto isso o Miguel vai acertando ali a parte para fazer a próxima apresentação. Então vamos passar a palavra para a questão da saúde pública. Esse é o problema. Eu estou tentando, eu estou bem nessa, estou esperando ele aqui dar o resultado. Vamos ver agora. Após a apresentação da saúde, nós vamos abrir para algumas perguntas e depois a gente complementa com a outra parte da questão da ocupação do solo. Eu posso iniciar. Meu nome é Leandro, eu sou enfermeiro e estou na direção da Policlínica José Paranhos, Fontenelle, que é o famoso posto 11. E eu vou falar um pouquinho do panorama das unidades que foram inauguradas e eu queria falar exclusivamente do posto 11, né, pelo momento que a gente está. Posto 11 esse ano completa 100 anos de existência. Ele ficou um tempo naquele prédio onde é RA, né, de 1941 para cá foi naquele prédio, e tinha, antes disso, em 1917, tinha uma casinha lá que atendia as pessoas, né, e aí esse ano completa 100 anos de existência. Então é bem eu quero focar bem no posto 11, que é a cara da Leopoldina, as pessoas... Quem nunca se vacinou no posto 11, né? Então vamos lá. A CAP 31, né, que corresponde à Leopoldina, ela pega de Vigário Geral e vai até Manguinhos, incluindo Maré, Alemão e Ilha do Governador, tá? Depois vai ter o Data Show, né? Vai passar o Data Show, né? Então eu só estou fazendo esse resumo da área para poder entender. E aí compreende todos esses bairros, né? E é sob responsabilidade de uma coordenação que fica na Penha, né? Fica ao lado da Policlínica José Paranhos. E a coordenadora é a doutora Mariana Escárdola. Nesse período, ao longo desse tempo, a gente viu que houve um aumento, né,
das unidades de saúde, que antigamente era só o posto 11, né, e aquele da Pedreira, que atendia, né, a Pedreira atendia de Ramos até Bom Sucesso e o posto 11 atendia até Vigário Geral, essa área toda da população. E aí houve esse crescimento, né, a prefeitura viu na questão da clínica da família a importância de de abrir essa questão da atenção primária, né, para o acesso das pessoas. E isso foi bom, porque o posto 11 vivia lotado de gente, né? A gente acabava vendo filas e filas dentro do posto 11 e não dava conta, porque era muita gente para uma unidade de saúde só. E aí ficava aquelas filas quilométricas, as pessoas não conseguiam acesso, né? Pegava a senha e aí só se tinha 20 vagas, chegava a 200 pessoas, mais da metade, 80% ia embora para casa tentar no dia seguinte o acesso à policlínica. E aí a prefeitura, ao longo desse tempo, começou o investimento, atenção primária, né? As clínicas da família, então descentralizou um pouco, né? Então foram construídos, hoje na 31 tem 34 unidades, né? E aí você divide essa população toda nas clínicas da família. A questão do acesso fica descentralizado. E aí as pessoas conseguem ter acesso, é muito mais fácil, né? E para a gente melhorou, porque a policlínica, o posto 11, como é conhecido, é uma policlínica, né? É uma unidade de atenção secundária, né? Eu vou no meu médico de família, um exemplo, né? Vou no meu médico de família, ele avalia que eu preciso de um oftalmo, preciso fazer uma avaliação oftalmológica. Então aí eu vou encaminhar para o posto 11. Então assim, a clínica da família ela cuida de 85% dos problemas, tá? É gripe, febre, resfriado, né? Hipertensão, diabetes. E aí consegue dar conta dessa população toda. Aí nesses casos é encaminhado para o posto 11. E aí a gente está investindo nisso no posto 11, dessa qualificação desses profissionais, né? Trazendo servidores, porque é uma unidade com servidor, não é contratado. E a gente está se articulando entre as unidades para trazer os especialistas. Então acabou essa questão das filas dentro da unidade. A vacina diminuiu muito essa questão, né? Melhorou a questão do acesso, né? A gente está investindo em qualidade, está aumentando a produção da policlínica. Então é um desafio, né? Que a saúde a gente sabe que está tendo vários problemas aí, inclusive questão de greve, questão de pagamento dos funcionários, né? Em questão da prefeitura, mas eu acho que isso vai ser resolvido, porque os servidores, os profissionais estão brigando para poder receber e continuar o trabalho, eles querem continuar o trabalho. E isso é super importante, que aí a gente consegue dar acesso às pessoas. Conseguiu? Está pensando. Foi desligado. Tá, então eu vou continuar falando e não tem problema nenhum. Então o perfil da policlínica é esse, é um perfil de atenção secundária, né, que as pessoas vão para a clínica da família e depois eu preciso de um endócrino, eu preciso de um cardio, eu preciso de... E aí você é encaminhado para a policlínica, né, e aí a gente dá o acesso, atende essas pessoas, avalia a situação e o risco e depois devolve para a clínica da família para dar continuidade. Períodos, né? Você vai avaliado, melhora a questão da saúde e volta para a clínica da família. E a nossa gestão está preocupada muito com essa questão do acesso, de qualificar, de sentar com os profissionais para poder melhorar essa qualidade, entendeu? A gente tinha, quando eu cheguei na policlínica, a gente tinha vários problemas de acesso, era médico brigando com um cliente batendo em médico, era uma confusão danada. Então a gente sentou com os profissionais e é o perfil, vocês querem trabalhar dessa forma? Ah, não quero, então tchau. A gente apresentou várias pessoas, vários problemas tinham na policlínica, saiu umas 40 pessoas, né? De 2014 até hoje saíram 40 pessoas que não tinham perfil de estar atendendo, de estar acolhendo, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado com o cliente, tem que ter essa humanização, né? Para trabalhar essa questão do acesso e com qualidade. E aí a gente começou a mudar o perfil, né? Sentando com os profissionais, avaliando. Tem gente que não tem perfil para atendimento, a gente reavaliou, colocou em outro setor. Ah, não gosta de trabalhar com público, então vai trabalhar com planilha, vai trabalhar na esterilização, vai trabalhar... Então nisso a gente está qualificando, né? Um outro exemplo que a gente resgatou foi a questão da Rua 3, não sei se vocês conhecem, acho que a maioria conhece, né? Que era um prédio que fica atrás da unidade de saúde. Lá estava
Então, assim, a ambiência não estava propícia para receber o cliente, estava tudo manchado, mofado. A gente conseguiu fazer uma reforma em 2 andares. E aí a gente conseguiu trazer internet. Não tinha internet, era tudo manual, os médicos tudo escrevendo à mão. E aí isso é um risco para a população, porque quando o médico escreve, muitas vezes, vou fazer uma receita, vou escrever à mão. Quando chega na farmácia, o cara não entende nada, entendeu? E aí é um problema, que é um risco de estar dando um medicamento trocado, né? Um medicamento que não é o prescrito pelo médico. Então a gente colocou a internet, colocou o computador para dar acesso. Então tem um prontuário eletrônico. Agora o paciente não tem aquela coisa de escrever, vai buscar prontuário lá no 5º andar, no 3º andar. E aí a gente passou a colocar um programa que atenda as pessoas, né? Que aí você tem o seu prontuário, né? Você quer o seu prontuário, o médico imprime na hora e entrega. Isso é super importante para a qualidade e para a segurança do paciente. Para a gente foi super interessante fazer essas mudanças no posto 11, né? E aí a gente sentou com cada profissional, avaliou a agenda. Eu cheguei na unidade, tinha profissional trabalhando meio turno. O cara tinha que trabalhar 4 turnos, trabalhava um meio turno só. E aí a gente chamou, conversou e a gente adequou os horários dos profissionais, né? A questão da agenda, o cara estava a gente sentava com um profissional e via que a agenda dele só tinha 20 atendimentos. O cara tinha que atender 60 pessoas, só atendia 20. Né? E isso estrangula e as pessoas ficam sem atendimento. Então agora os profissionais atendem o número correto, porque é uma recomendação do Ministério da Saúde, o número, a gente tem um cálculo de número. Né? O cardiologista, em 1 hora, ele tem que atender 3 pacientes, entendeu? Então a gente fez, toda a carga horária dele, a gente fez um cálculo para isso. Né? Sentou, discutimos esses dados e os cálculos, e aí a gente começou a aumentar o número de consultas da unidade. Em 2014, a gente ofertava 2.400 consultas mês de especialidade. Hoje está beirando a 6.000. Entendeu? Mesmo com a crise, mesmo com os profissionais se aposentando, a gente tem vários profissionais com 25 anos, 30 anos trabalhando no posto 11 e a gente conseguiu reverter isso, né? Que a gente estava diminuindo o número de vagas ofertadas e a gente conseguiu ampliar desde 2014 até hoje esse número, né? Então é uma unidade que está se destacando na secretaria por estar desenvolvendo esse processo de trabalho, né? Fora isso, tem a questão do prontuário. A gente está sentando... Ah, já começou, né? Então, isso aqui é um pouquinho da história que eu já falei, né? Pode ir passando. Um históricozinho, desde 1917 até hoje, completando 100 anos. Foi inaugurado em 1917, sob a administração de Belisário Pena. Histórico. Teve reformas em 1974, passou por esse prédio, né? A gente teve uma pequena reforma no posto 11. Pode passar. Isso aí são os dados, né? O número de consultórios, número de consultas. O CIGEG é um sistema da prefeitura que toda unidade secundária que tem especialista tem que colocar as vagas nesse sistema. Foi isso que eu falei, né? Muitas vezes o médico só atendia 20 consultas e só tinha 20 consultas no CIGEG. E aí a gente foi melhorando isso, sentando com cada profissional. Que aí passou de 2.400 para 6.000 vagas ofertadas. A gente é a 4ª unidade que mais oferta no Rio de Janeiro. Entendeu? Uma unidade pequena, que a Policlínica não é uma unidade muito grande, e a gente oferta mais do que... Vou te dar um exemplo. A gente oferta mais do que o Hospital Geral de Bom Sucesso, que é uma unidade federal e que eles não ofertam vagas no CIGEG, poucas vagas. Então a gente está se destacando nessa questão de ofertar as vagas. Próximo. E aí são alguns procedimentos, né, que a gente faz. Né? A gente tem agora a acupuntura, a gente ampliou, fez um serviço de acupuntura, né? E aí as pessoas estão acessando bem esse serviço. Aí tem cardiologia, gastro, oftalmo, tem neurologia, psiquiatria, endocrinologia. Tá muito ruim essas letras, né? Isso aí é o total de vagas por ano, né? Que a gente oferta no CIGEG. Olha a quantidade de vagas por ano. Em 2016 a gente ofertou 48.293 vagas. Né? E agora de janeiro até junho a gente ofertou 34.000, quer dizer, a gente vai ultrapassar o número de vagas, né, da unidade.
Pode passar. Número de consultas, né, e procedimentos. Você vê que a gente está sempre aumentando, né? Isso é a questão da confirmação, né? O cliente, quando chega na unidade, ele tem uma guia. A clínica da família te marcam através de uma guia. Quando ele chega na unidade, ele apresenta essa guia, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho de estar dando baixa no sistema. Isso não era feito, né? Tanto que em 2014 era 38% de confirmados, né? Hoje a gente está chegando a quase 70%, que é um nível aceitável, porque mais ou menos 30% das consultas as pessoas faltam, entendeu? E aí a gente está chegando próximo a 70%. Isso aí são algumas metas, né, de atendimento, de a produção aumentando. Pode passar. Pesquisa de satisfação, isso é importante. A gente tem uma mesa na porta da unidade, que as pessoas dão a sua opinião, né? Se gostou do atendimento, se não gostou, qual o setor que está tendo problema, qual é a observação. Então isso é bem legal. A gente tem um índice de aprovação bem legal na pesquisa. São telefones, a gente criou uma ouvidoria interna, né? Todo paciente que não estiver satisfeito, ele pode ligar para a direção, tem um e-mail, que a pessoa manda o e-mail, e a gente vai averiguar o que está acontecendo na unidade. Pode passar. A gente tem um colegiado gestor, tá? Todos convidados. A gente faz mensalmente a gente faz um colegiado gestor, que tem a participação da população, tem os profissionais, para dar opinião, para ver o que está ruim, o que está bom. Isso é bem legal. Aí a gente tem uns temas que a gente apresenta, né? Próximo. Isso aí, deixa eu ver. A revisão de prontuário. A gente não tem que só aumentar o número de consultas, a gente tem que qualificar. Então, todo profissional, todo prontuário, a gente tem um grupo multidisciplinar dentro da unidade, que a gente recolhe os prontuários, né, e avalia se o médico identificou bem o paciente, se o médico colocou o CID, se o médico colocou lá as receitas, lá os medicamentos prescritos, né? Então, é um prontuário que tem que ter tudo. Tem que ter o CID, tem que ter o que foi feito no paciente, qual é o plano terapêutico que tem para cada cliente nosso da policlínica. E aí a gente chama o profissional desse feedback. Por que você não colocou o CID? Por que não? Então a gente está sempre cobrando essa melhora do profissional. Aí é um caminho, né, que a gente passa pela unidade, o que é feito, da onde, né? Pode passar. Isso aí é a guia que a gente recebe, né? E aí a clínica da família marca e a gente recebe esses pacientes com essa guia. Pode passar. Isso aí é um sistema, o Ministério da Saúde tem um prontuário eletrônico, porque tudo era manual. Hoje a gente tem um prontuário gratuito no Ministério da Saúde, que a gente passou a utilizar, né? Essa coisa que eu falei da questão do prontuário, que está no sistema, e você não tem que ficar procurando prontuário, papel. E aí a gente melhorou muito essa questão da qualidade da assistência. Aí é onde ser atendido. Qualquer pessoa que colocar no Google onde ser atendido, coloca a sua rua e você vai saber a sua unidade de referência, né? Pode ser o posto 11, pode ser a clínica da família. Então você só colocar o endereço que você sabe onde você vai ser atendido, a sua referência, né? Pelo endereço. Até para poder organizar essa demanda, né, no Rio de Janeiro. Aqui é a nossa área, ali é a nossa área de atuação da policlínica. A policlínica tem 4 equipes, né? Tem uma parte do território que não é coberto pela saúde da família, e aí a gente atende. A gente tem 4 equipes, que é ginecologista, pediatria e o clínico, que dá assistência a essa população que não tem clínica da família. E aí a gente recebe esse grupo de pessoas. Classificação. Aí quem priorizar a questão da gravidade, né? Quem é atendido primeiro, tem essa questão. Chega um cadeirante, ele tem que ser atendido primeiro, um idoso também. A gente faz essa avaliação na recepção. Para não ficar a pessoa ficar esperando, né? Um cadeirante ficar muito tempo na unidade. Pode passar. Aí a gente tem algumas parcerias, né? Tem a Casa de Convivência Carne Miranda, que tem atividades diárias de dança, todos os dias de segunda a quinta-feira. A gente tem artesanato na quarta-feira à tarde. Então a unidade tem várias atividades, né? Tem aulas de dança.
vendo? Tem o nosso espaço, que é para a população acima de 40 anos, né? E aí, para ter acesso, né, tem várias atividades. Pode passar. Tem um CRAS também, que tem uma atividade lá na... CRAS é da assistência social, né, serviço social. E aí eles têm uma atividade lá toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, e quarta-feira, às 15 horas, tem um artesanato. Então é isso, essa é a Policlínica José Paranhos, é uma unidade que a gente está de portas abertas, né? A gente tem alguns problemas, a gente tem problemas, mas a gente está conseguindo melhorar esse acesso e a qualidade da assistência, né? Porque a nossa população merece, eu acho que é direito nosso, né? E a Policlínica está aí para a gente usufruir dos serviços da unidade. Obrigado. Passar a palavra agora, Miguel, eu fiz uma divisão aqui de 20 minutos para dar tempo do pessoal poder interagir depois, para fazer sua apresentação. Alguém tem alguma dúvida pergunta a respeito da questão da Policlínica? Agora, nós vamos ser rápidos na pergunta, porque senão não vai dar para esticar todo mundo. Eu quero sua homenagem por esse trabalho magnífico, colocando que dentro da saúde que a gente tem no Estado, de forma geral, a clínica aqui está realmente numa situação privilegiada, é uma ilha maravilhosa dentro desse caos. Então, na realidade, o que eu queria colocar é com relação, duas perguntas que eu fiquei em dúvida, com relação a essa área que não é atendida pela clínica da família, que tem que mais ou menos mapear essa localidade para a gente, e falasse também essa dificuldade, porque você deve estar tendo uma demanda muito maior em função do caos que está o Estado. Com certeza. A gente está recebendo muita gente e a gente já está começando a abrir algumas exceções por causa dessa questão do salário, né? Algumas clínicas da família estão 30% só que está funcionando, o resto está em greve, né? Mas eu acho que isso é passageiro, tá? A gente está recebendo paciente, a gente está orientando o paciente que chega passando mal, claro que a gente vai atender, né? A nossa população é de 37.100, né? 37.100. Tu lembra de algumas ruas? Fala mais ou menos algumas ruas. Porque assim, se você está na internet e colocar o nome da sua rua, você vai saber qual é a sua unidade de origem. Mas, pode falar, o Girato. O Girato é meu substituto lá. O território da Policlínica é um território descoberto por saúde da família. Não existe clínica da família de referência, é nossa. Então ele está um pouquinho dividido. Parte de Olaria, né? Leopoldina Rego, parte da Penha, Rua Cuba, Rua Montevidéu, região, e uma parte da Penha Circular, Rua Acre, aquela parte lá da Vila da Penha, que é um território que não tem cobertura de saúde da família. Então essas pessoas ainda continuam tradicionalmente vindo para o Policlínica. E o restante é a clínica da família, de referência. E aí, claro, você atende na clínica da família, precisa de um cardiologista, eles vão encaminhar para a Policlínica José Paranhos. A especialidade será sempre... Sempre aqui, a especialidade é aqui. O Matheus tinha levantado, tem uma pergunta. Bom, Matheus. Boa noite. Boa noite. Sou o Matheus, sou morador de Brejo Pino. A tua fala é muito interessante porque ela traz uma perspectiva de quem está de dentro e Sim. às vezes é bom ter essa noção. E vou meio que complementar a pergunta que o camarada fez. Você, na tua resposta, falou que acreditava que essa situação da greve, o funcionamento parcial das clínicas da família, na sua visão, tende a ser passageiro. Só que quem está de fora, está olhando o noticiário nacional, até mesmo aqui do próprio estado do Rio de Janeiro, percebe que existe uma tendência política de desmonte dos serviços públicos de uma maneira geral. E, bom, você está falando de dentro, tem uma perspectiva que talvez seja um pouco diferente da minha. Eu queria que você dissesse por que você acredita que essa situação das clínicas da família, aqui especificamente na região metropolitana, são passageiros, já que a tendência parece indicar o contrário, é só uma impressão equivocada de quem está de fora. Porque a clínica da família é uma política de governo. Não tem como você começar a fechar a clínica da família, né? Até para o prefeito isso é ruim, entendeu? E os profissionais que atuam estão brigando por isso,
né? Estão indo lá, hoje foram lá na Câmara, já reverteu, eles falaram que não tinha dinheiro, já vai depositar, apareceu 36 milhões para poder pagar os funcionários, e aí agora já estão falando em mais 600 mil, 500 e poucos milhões para o ano que vem colocar na saúde, entendeu? Então assim, eu acho que é passageiro por causa desse movimento que está dos profissionais, entendeu? Que a população tem que estar junto, tem que estar cobrando, entendeu? Então hoje lá a Câmara dos Vereadores estavam lotados de profissionais, brigando, questionando, entendeu? Porque para ele é ruim, cara. Como é que ele vai assumir uma prefeitura e vai desmontar, vai diminuir a clínica da família? Isso para ele é ruim, entendeu? Então assim, já está aparecendo, já tem mais 500 e poucos milhões para o ano que vem manter o mesmo nível que tinha em 2016. Então assim, essa é a minha expectativa, entendeu? Porque as pessoas estão abrindo a boca, estão na mídia, estão acionando os vereadores, estão acionando, entendeu? Porque não pode, entendeu? Então assim, eu acho que é uma luta da sociedade, entendeu? Porque também para ele fechar isso, tá fazendo contra ele mesmo, não tem como. Né? Quando não tem mesmo, né, é mais fácil fingir que tá ótimo, né? Mas quando tem e dizer que vai fechar é complicado, né? Hoje ele já não fala que vai fechar nada, isso é importante. A senhora tem uma pergunta? Qual é o seu nome? Cleide. Dona Cleide. Tudo bom? Boa noite. Assim, você falou do XGEG, esse negócio. Eu estou precisando urgentemente, gente de verdade, de cardiologista. Foi posto no XGEG em junho. Aí foi marcado agora para 20 de outubro. Me jogaram lá para Botafogo. Tudo bem, foi pro XGEG, então para onde... porque a gente não tem controle para onde vai. Fui para Botafogo. Sim. Chegou lá, a cardiologista não quis me atender. Por quê? Ela disse que o meu médico da clínica da família que tinha que pedir o exame e tal. Ele falou, ele não tem como impedir um exame cardiológico. Você é de onde? Qual clínica da família? Como é que é daquela outra? Jomentes Trota. Jomentes Trota é aquela do... Foi pra ali, pra baixo. Ah, eu sei. Era postinho, agora virou clínica, né? E aí eu fiquei agora nesse impasse, porque eu estou precisando, né? E eu fiquei sem entender, porque aí eles te jogam para um lado, tu vai para o lado. Tu vai lá, tu conversa e tal. A gerente da clínica da família é a Aline. Procura a Aline e pede para marcar para o posto 11. Entendeu? Que é muito mais fácil, você é da área, você pode, entendeu? Pede para direcionar para o posto 11, que é... Entendeu? Aquela área também é atendida por vocês? Sim, então qualquer pessoa do Rio de Janeiro pode marcar na Policlínica Zé Paranhos. Só que eu, como regulador, né, as pessoas que regulam, têm um bom senso. Se eu tenho um cardiologista próximo à casa dela, eu não vou marcar ela em Bangu, nem muito menos em Botafogo. Né? Porque muita gente não estou falando do seu caso, tá? Mas muita gente não tem dinheiro para ir em Botafogo. Entendeu? Então esse pensamento foi alguma falha. Você tinha que ter marcado aqui para a Policlínica, ou para o centro, ou ali na Pedreira, ou aqui na Rodolfo Rocco, ali na Del Castilho. Então, assim, essa área é sua área, entendeu? Então, assim, conversa com ela que... Entendeu? Porque assim, eu tô dizendo que não vai, eu até fui, né? Se fosse para outro canto, eu ia, né? Eu teria ido, mas assim, você chegar lá... E dizer que não vai atender por causa de alguns... Ela falou, meu colega que tinha que ter feito esse pedido, então eu falei... Porque quando, vamos supor, cardiologista, tem alguns critérios. Não vou mandar qualquer um. Não. Tem que ter no mínimo um eletrocardiograma, tem que ter alguma avaliação, porque pressão alta quem atende é o médico de família ou o clínico. Aí não vai mandar um cara que está com a pressão momentaneamente descontrolada, mandar para o cardio direto. Ela não quis nem olhar o eletro, nem nada, ela só assim... Ela não... Tá, fala com ela, depois eu vou pegar teu contato ali, que aí a gente fecha isso aí, tá? Obrigado. Vou passar a palavra então para o Miguel Gustavo, nosso coordenador do grupo de trabalho que já vem realizando nos últimos anos a comemoração dos aniversários da Leopoldina, e a cada ano esse grupo tem ampliado mais, tem atingido outros bairros da Leopoldina, e ano que vem a tendência é nós ampliarmos mais ainda com a participação de todos vocês também, trazendo ideias sobre organização de atividade nos seus bairros. Tá? Com a palavra, Miguel vai fazer a exposição aqui sobre a questão da segregação urbana, vai dispor de 20 minutos, porque como nós temos uma mesa com 4 pessoas, nós não vamos poder dar 30, 40 minutos para cada um, senão
acaba extrapolando o tempo, tem um horário para entregar o auditório, não é isso? Boa noite a todos. Sejam antes de tudo bem-vindos à Olaria. É um grande prazer tê-los aqui entre nós. E agradecer também, foi iniciativa minha, convidar o diretor do Posto 11, porque eu acho, falei para ele, eu não quero saber de política, eu quero que você faça um diagnóstico do que está com a saúde, para informar as pessoas. Tá? E muito obrigado, atingiu aí o que eu queria, que desse uma satisfação, explicasse às pessoas o que está acontecendo lá, para quebrar essas paredes. Isso não conta no meu tempo, não. Bom, vamos começar. Bom, eu gostaria que eu vou tentar rapidamente passar para vocês como é que foi ocupado o solo, onde a gente habita, e quais foram os fatores, principalmente os fatores econômicos e históricos que fizeram essa ocupação, para a gente começar a ter base e começar a conversar. No início, é uma pena que essa luz está muito ruim. Miguel, a gente não consegue apagar pelo menos essa aí, não? Não sei, rapaz, saiu um mapa. Bom, eu vou tentar descrever para vocês o seguinte. O primeiro núcleo da cidade foi a Praça 15. Essa região aqui, nesse momento, ela era só mato. Com a expulsão dos franceses, houve uma pessoa que ganhou aquela região, por ter ajudado a expulsar os franceses. Mas a capital do Brasil estava lá em Salvador, o funk estava comendo solto lá, não era aqui no meio do mato. Então ele foi para lá e isso ficou abandonado, né? Nós vemos depois, acompanhando, né, que a vinda da família real para cá, saindo de Portugal, vindo para cá, as pessoas começaram a se fixar no Rio de Janeiro. Primeiro que eles vieram com muita gente. Foram pegando as casas dos outros e as pessoas indo para o interior para pegar alguma parte para si, para habitar. Né? E aí nós temos o primeiro... É uma pena, quem tiver bons olhos verá. Nós temos... Lamento, eu tive o cuidado de fazer um desenho para vocês, tirar um corte, para as pessoas verem a Serra da Misericórdia, que é ali o Morro do Alemão, a planície e depois chega a Baía de Guanabara. Como é que foi essa ocupação? O que parece, não parece, são 3 terrenos diferentes. Um é a declive, que é a monte. A outra é uma certa planície, né, que ela vai caindo, a cota vai diminuindo. E a parte que foi aterrada, que é a cota zero. Vocês vão ver que economicamente isso vai acontecer diferente. Nesse segundo momento em que o Rio de Janeiro ele já é dividido em distritos, nós já estamos além de 1886. Em 1800 existem fatos que foram muito marcantes para que essa... É uma pena. Todo o mapa ali. Vai ligando aí quanto é 1886. É quando se inaugura a estrada de ferro. Isso para a gente aqui foi uma coisa muito grande, um benefício muito grande, porque representava que as pessoas poderiam estar ligadas ao Rio de Janeiro, ao centro do Rio de Janeiro, né? E essa estrada de ferro, ela foi construída porque o Porto de Magé, ele já não... que a princípio os produtos chegavam das Minas Gerais, embarcavam pelo Porto de Magé e chegavam à cidade do Rio de Janeiro. O porto já não suportava mais, o calado dos barcos tinha que ser maior. Então, já que o Dom Pedro era um imperador muito progressista, né, ele tem isso na sua personalidade, e ele queria trazer a estrada de ferro para cá e facilitou o máximo que pôde. Então, o primeiro momento é que as mercadorias viriam pela estrada de ferro. E as pessoas que moravam na região pediram para parar. Olha, dá uma paradinha aqui, porque eu quero escoar minhas mercadorias. E assim apareceu Ramos, da família do Capitão Fonseca Ramos, Olaria das Olarias, Penha,
e Parada de Lucas, dos Lucas, e assim foram feitos. E a gente usa esse marco histórico para dizer o seguinte, é o nosso divisor de águas, porque nós fomos reconhecidos, pararam para a gente. A vinda da Estrada de Ferro fez com que criassem lotes aqui. Eu tinha até... Vamos ver se eu consigo falar melhor. Opa, Vou apertar o computador agora. É rápido, super legal. Eu falo para ser solidário. Vou ser solidário. Até 10 da noite. Deixa eu botar o mapa aqui. Sim. Olha. Não dá para apagar essa tela aqui, botar o datashow aqui em cima não e projetar ali, não? Não tem tempo para isso. Vai subir isso tudo. Não, só abrir aqui e botar ele em cima da mesa. Põe na mesa. Perfeito. Só o filme ele daqui. Vai ficar pequeno. Pequeno, mas já dá para ver. Passa para mim. Vai. Vai, pode começar a viagem. Vai, vamos chegar lá. Vai. Então eu queria mostrar a vocês esse primeiro momento. É o início disso tudo. Tinha um cara morando aqui com a família dele, uma grande extensão de terra, tá entendendo? É uma monocultura de açúcar, ele vai aumentando. Fiz ali a Serra da Misericórdia, ali o Morro do Alemão, que vai caindo e chega na Baía de Guanabara. Vamos em frente. Né? Aí já é a divisão. Por que eu estou acompanhando isso? Porque da maneira que vai aparecendo pessoas, que vão criando os núcleos, há também a organização desse pessoal, de como entendê-los. Vai embora. Já estava aí. Vai mais. Né? A Estrada de Ferro faz com que as pessoas comecem a viver aqui, porque elas agora estão ligadas ao centro. Então, o solo, que eram terrenos enormes, ele começa a se subdividir. Sítios, chácaras e lotes. Tá? Nesse momento a gente ainda está em sítio, mas a Estrada de Ferro. E outra coisa, isso é como se fosse uma artéria, né? E as veias foi feito pelo bonde. Em 1950, e depois vai aparecer a variante, mas um pouco antes, o bonde fazia essa irrigação toda. O camarada estava aqui, ia para a Penha, pegava um bonde. Então, isso aqui começou a ser atrativo. Então, as pessoas começaram a viver aqui. Né? Vamos em frente. Continua. Já aí o bonde para mostrar a vocês como ele era importante. Mas o interessante é que a ligação do Rio de Janeiro com Petrópolis era feita pela variante. Teve um prefeito chamado Dosdon, que na década de 50, ele começa a fazer a Avenida Brasil. Quando ele faz a Avenida Brasil, modifica toda essa região aqui. Começam a aparecer as indústrias, porque estrategicamente nós estamos perto do Porto de Caju, nós estamos perto do aeroporto, e nós temos uma vasta área para botar as empresas. Falta só as pessoas para trabalhar nessas empresas. Vamos lá. Continua variante, já está tomando uma Avenida Brasil. A pavimentação em frente ali o Manguinhos, que ali é no aeroporto, foi aterrado, para acontecer a Avenida Brasil, foi aterrado muita parte da Baía de Guanabara. Tá? E isso daí tem malefícios e benefícios. Mas nós vamos ver isso em outro momento, vai. Então, o aparecimento das indústrias, você já vê que é o aparecimento das pessoas, que aumentou a população. De que vive a indústria? Né? Precisa desse combustível
escoar minha mercadoria, preciso de gente para trabalhar, né? E essas facilidades todas vão começar a acontecer na Leopoldina a partir da década de 50, ela tem o seu maior auge industrial. Ao mesmo tempo que começam a aparecer, vem o pessoal trabalhar, quero morar perto do meu trabalho. Então a ocupação, por exemplo, da Maré. A ocupação da Maré é devido às indústrias, porque eles começam a aterrar aquele pedaço, que a Maré é construída sobre a Bahia. Porque eles precisavam, estar perto do trabalho, não tinham onde morar, então aquele negócio, lembra daquela época era palafita, depois elas são aterradas, e ali vai a mesma coisa a ocupação do Morro do Alemão. Essa é a época em que isso acontece com maior velocidade. É a época da industrialização da Leopoldina. Nessa época, o capital estava nessa região, o dinheiro saía dessa região, da cidade do Rio de Janeiro. A pessoa gastava o dinheiro em Ipanema, mas ganhava ele aqui. Então, esse é um momento importante para a gente entender o auge da nossa... Vai em frente. Nós já chegamos aos dias atuais, que é uma reversão. Se você for ver, o número de indústrias acabaram, tão grande quanto era. Não é à toa que aumentou muito a criminalidade na região. Muita gente parada, muita gente desempregada, e ficamos com aqueles bolsões de pessoas. Por que aconteceu isso? O fato foi que em 1982, 85, mais ou menos no início da década de 80, se inaugura o Porto de Itaguaí. Então as indústrias tiveram incentivo para ir para a Zona Oeste, esvaziando a Leopoldina, que começou a perder o que segurava o emprego de todo mundo, a vida de todo mundo, né? E o que acontece? Eu tenho uma população muito grande, agora na região, estabelecida na região, numa decadência industrial. Ao mesmo tempo que aumentou a criminalidade, enfim, esse é um outro marco que as pessoas têm que ter. Essa saída das empresas para Itaguaí. A abertura do Porto de Itaguaí mexeu muito com a economia e com o desenvolvimento da região. Tá? Vai em frente. O que tem aí? Eu fiz uma divisão que a administração atual, mais rápido que isso é impossível. Eu viajei 3 séculos. Porra, está uma doideira. Então, ela já está dividida na atual administração. Poxa, mas por que eu tenho que entender? Você tem que entender isso porque você mora lá. Você está inserido ali naquele meio. Isso não é comigo, é contigo sim. Vai passar para seguir. Aqui eu já dividi para as pessoas entenderem o que é Zona Norte, Zona Oeste, Centro, volta, não tem problema. O amarelo é o centro, azul é a Zona Norte, a Zona Oeste é a parte que para onde a cidade está caminhando, está se expandindo. Já tem umas 2 décadas acontecendo isso. É onde tem os novos ricos, né? O pessoal que sai de lá vem para cá. Porque a indústria imobiliária precisa disso, para jogar lenha para o combustível acontecer, né? Aquela parte azul é onde nós moramos, é a que está praticamente estagnada. Nós precisamos de mais um incentivo econômico para ela deslanchar, né? Mas o desenvolvimento está na área verde. Vamos ver o que tem agora. A população, para vocês terem uma ideia a que ponto a população está, né? Só Ramos ali, que está antigamente a população, isso é muito interessante. Ramos, quando se falava de Ramos e Bom Sucesso, se incluía a população da Maré e do Alemão. Eu dei aula lá na Maré durante algum tempo e via que o pessoal botava o endereço de Bom Sucesso. Não, Maré agora é um bairro, de tão grande que é. Como o Alemão, tem uma administração regional, até para o desenvolvimento deles ser bom. Eles têm que ter isso mesmo, não tem que ficar dependendo daqui não. Nós, leopoldinenses, entendemos que a Maré e o Alemão fazem parte da Leopoldina. Sabe? Isso é até um motivo de orgulho. Essa semana um fato que tem muito a ver com isso, e tem tudo a ver. Eu vi que só estavam bombardeando a Maré, pô, só tem bandido, porra, até tiro para tudo quanto é lado. Pois nós trouxemos aqui a Orquestra Maré da Manhã. Quer dizer, a mídia se prega a falar e não fala de coisas boas. Quer dizer, nem é todo lugar, todo lugar sai gente boa e gente ruim.
quero dizer nada, né? Mas eu queria mostrar a vocês a população. Isso foi um censo que eu peguei na prefeitura, né? A gente aqui de Olaria acha que é 64 mil, mas eles dizem que é 61, e nós estamos nessa luta, mas é para vocês terem uma ideia de quanto nós chegamos. Muitas cidades do interior do Brasil não tem essa população. Quando eu trouxe ali o moço daquele, já foi? Já foi? Não, Renato, o diretor já foi? Ele precisou sair. Quando eu trouxe ele ali, para vocês entenderem, porque para cada 60 mil habitantes, diz a Organização Mundial de Saúde que você tem que ter hospital. Nós já estamos num país de terceiro mundo. Isso é para país rico, país pobre da gente tem que lutar, é outra história. Mas é para vocês terem uma noção do que vai. Vamos lá, que senão acaba meu tempo. Trouxe algumas histórias pitorescas, né? Para a gente conversar um pouquinho, só para a gente, né, curtir. Veja como é que eu... Você sabe o que os clubes aconteceram? Volta lá. Os clubes aconteceram, aí eu vai cair na minha praia, no começo, quando isso aqui era muita distância, lembra daquele, só tinha 2 casinhas, 3 casinhas, as pessoas faziam saraus, porque era o momento deles fecharem negócios, era o momento dele apresentar a filha, que estava na idade de casar, olha e tal, tinha isso. Só que a população cresceu tanto com a vinda do Estrada de Ferro, que eles precisaram incentivar a criação de clubes com o nome dos bairros, que era onde as pessoas se encontravam no final de semana. Você tinha a vida social se baseava em 2 coisas. A religiosa, que era na igreja, toda a igreja tinha festa, tinha, né? O pessoal saía, isso é um costume da época. Ou então o clube já na década de 60, esse auge vai até metade de 70. Os clubes como Olaria agora estão todos em declínio por causa disso, da mudança que a população... Eu estou querendo, não sei se eu estou conseguindo dizer para vocês, é que há uma mudança. Nada é estático. Tudo está se movendo. E a cada fato que vai acontecendo, a vida da gente é levada também nessa maré. Então, essa é a Igreja da Penha, como é que as pessoas faziam, né? Faziam a missa, iam lá, era festivo, porque era o único dia que eles iam se encontrar, não tinha baile, não tinha nada disso. Né? Vamos em frente. Vamos em frente, isso é muito mapa. Mostrar a vocês, olha, achei isso aqui, olha a Estrada de Ferro, é Leopoldina Highway. Isso já é outra história, vamos entrar nisso outro dia. Volta, por favor. Imagina lá, residir nos subúrbios, deve ser isso, né? Estações de bom sucesso, Ramos, Olaria, Penha, Brás de Pina, Meriti, aluguel módico, bons ares, vida econômica. Quer dizer, a vinda da Estrada de Ferro fez com que houvesse a especulação imobiliária. Eles dividiram, então é um marco importante para a gente. Não é à toa que na semana da Leopoldina, pega ali, Léo, por favor. Isso já pegou, manda. O nosso símbolo da região é um trem. De tão importante que ele foi economicamente para a gente. Para a ocupação do solo, depois, antes era uma coisa, era uma área extensa de monocultura, depois da vinda da ferrovia é outra coisa. Mudou. Vamos em frente. Eu estou só para ver, só para mostrar a vocês que em frente à Fiocruz tinha um aeroporto em que aquilo tudo saiu para dar passagem para a variante Avenida Brasil. Né? Muito importante. Tinha a predinha uma, que o pessoal tomava banho, cara, isso tudo acabou. Tem uma ilha lá dentro da... E aquele lugar, eles deixavam os macacos lá. Quando tinha que fazer uma experiência, remavam até lá para pegar o macaco. Hoje tu vai lá a pé. Foi tudo aterrado. Para a ocupação que eu estou falando para vocês, quando teve a indústria. Vamos em frente. Ela mostrando a vocês, cidade de Maré Baixa, como é que vinham. A Fiocruz, vou dar só um adendozinho, que eu acho isso relevante. Ela é o maior instituto de vacina da América Latina. Está na nossa região, graças a Deus. É um motivo de orgulho para mim, leopoldinense. E aquele castelo morístico, é porque tem um estilo neoclássico, né? Internacional. Eles pegaram o motivo árabe, morisco. Né? Você vai na Inglaterra, porque a Inglaterra dominou o mundo todo. Então eles pegavam, vou pegar o motivo agora da Índia, e construir um palácio, com detalhes indianos e tal. E o Brasil, para fazer sua cópia também da grande potência, acabou entrando nesse barato. Só para... Vamos lá, vamos em frente. A Igreja da Penha, dando um momento muito para vocês terem uma ideia, ainda muito, sabe, desabitado aquilo tudo. Fizeram uma lança até romântica. Você vai
se não tiver lá, olha atrás, volta aquela, olha atrás da igreja, da escadaria. Vocês conhecem a igreja da Penha, né? Se você for lá ver, aquilo lá está tudo ocupado. Esse vale era todo ocupado. Então é para mostrar a vocês como é que é orgânico essa coisa. Só para você ter uma ideia. Nós temos olaria do lado, olaria desse lado, penha do lado, penha do outro, ramos do lado. Fomos divididos por uma estrada de ferro. Quem mora do lado de lá, o terreno é mais barato que desse lado tendo a mesma metragem. Por quê? Sabe por quê? Você morando lá, para acessar até a cidade, você tem que pegar a ponte, o viaduto, perdão, ou na Penha, ou em Olaria Ramos, dois irmãos lá, ou então em Bom Sucesso, o que já torna mais caro. Aqui qualquer pessoa tem acesso rápido, na época se chegava, não tinha engarrafamento, em 15 minutos ao centro do Rio. Então, uma intervenção, ela vai ocasionar, vai mexer direto no teu bolso. Olha como é que isso é capcioso, tem que se prestar atenção. Isso tudo começou por causa do trem. Por que eles fizeram isso? Por causa do trem elétrico, eles também queriam cobrar, né? Antigamente elas cancelam, eu era garoto, né? E, poxa, aí me dava uma mão e ia atrás, olha para o trem, vê se vem o trem. E tal. Então, quando vem o trem elétrico, ele não faz mais barulho. Então tinha muita gente morta. E a companhia também queria fechar, que é para explorar. O trem cancela aberto, todo mundo sobe e ninguém paga. Né? Então é só mais um detalhezinho que aí a conversa vem. Vamos lá, vamos em frente. A estação, como é que era no início, né? Essa estação de Olaria, como é que era? Pode ir. É tão deserto. Como é que foi? Como é que a cidade. Um dia desse eu estava conversando sobre samba com um amigo, eu não entendo nada de samba, eu gosto de samba. Não tem que fazer nada de samba. O Jonas aí que é compositor. Tá. E a gente estava conversando por que o Cacique de Ramos tinha um desenvolvimento tal, né, de samba, e em outros lugares não. E Madureira também não. Nós começamos a ver, teve um grande prefeito em Paris, que ele quis abrir nas ruas, fazer grandes avenidas. Né? E o que acontece? No Brasil, eles quiseram imitar o cara. Então, para abrir a Presidente Vargas, a Rio Branco, eles acabaram com muitas ruas, mas muitas mesmo. E esse pessoal, porque já tínhamos trem, vieram morar na Leopoldina. Olha como é que é interessante. O primeiro berço do samba, a área emanadora, foi a Praça 11. Acontece que esses sambistas vieram tudo para cá, e passaram para os filhos e começaram a batucar. O Cacique de Ramos é o maior bastião de samba no Brasil. Apenas uma situação econômica, né? Como é que ele transformou, e hoje também o Cacique de Ramos, quem vai lá gosta, eu vou sempre gosta. É um motivo de alegria para todo mundo. No Brasil é por isso. Oi? O Cacique é de Ramos, mas nunca saiu de olaria. Bom, eu posso falar uma coisa para a senhora, assim, de coração? Teve uma época que eu ia conversar com os caras e dizer, mas o cara é tolo. Ele chegou para mim, não, o centro do universo é aqui, ó, no meu bairro. Porra, eu ficava olhando o cara, esse cara é doido. A Leopoldina só, esse negócio é só uma divisão geográfica que interessa aos administradores. Qual é a diferença de você que mora em Ramos e eu que moro em Olaria? O ar é diferente? Nós estamos nos mesmos problemas. Ramos se achava superior à Olaria. Minha filha, é tal história, o cara pode se achar o problema e eu achar. Porra, eu quero que ele se dane, ele pode achar o que ele quiser. Eu não concordo. O que eu quero dizer para vocês é isso, é a verdade dos fatos. E a verdade é a seguinte, é que todos nós, leopoldinenses, temos uma identidade cultural única e passamos pelos mesmos problemas. Uma das coisas que nós fazemos, e era a intenção aqui do nossa festa da Leopoldina, é de unirmos através da cultura. Através dessa conversa, eu espero estar dando elementos a vocês que vocês comecem a dizer, porque aquele cara é meio doido, mas pô, ele falou um negócio que é verdade. E você vai começar a raciocinar. E que é mais que isso, gostar de onde você mora. E quando você gosta de onde você mora, você não deixa qualquer pessoa entrar. Quando tu não gosta, você pode. E a mídia massacra o leopoldinense o tempo todo. Tu acorda de manhã, pau! Lá, alemão, só bandido. Eles esqueceram de falar, é sério. E tinha um negão que morava lá, um negão quase 2 metros, José Teles da Conceição, foi o primeiro recordista de atletismo, o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro. Mas ninguém fala que ele morava no sufoco do Olaria, preto,
Esquece o cara. Se ele fosse louro e morasse em Ipanema, ele estava dois. Não é segregação contrária. E morasse em Ipanema, ele já tinha até uma praça. Mas por quê? Porque nós deixamos. Nós achamos que eles são melhores. Não são. Por isso que eu estou querendo mostrar. Mas já fugi muito. Vou voltar lá. A Praia de Ramos, o balneário, isso eu acho interessante falar, porque é a única saída que o pessoal de toda a Baixada Fluminense, eu tomei muito banho lá. Como eu adorava ir lá naquele, pô, demais, passar o domingo, e foram depreciando tanto. Você tem uma ideia, um dia desse eu estava lá, eu estava vendo o canal da Penha, na verdade, é um canal de escoar, os detritos, os efluentes, todos do Corcunda Carioca. Uma empresa de origem suíça, que veio ao Brasil, aqui pode poluir, lá não. E quem perdeu foi esse povo, que paga os seus impostos como os outros. No final ainda não querem deixar eles irem para a praia. Sabe, você desculpa, eu estou entrando num papo que não tem que entrar, mas isso já é uma segregação urbana que a gente vai. Vamos entrar no outro capítulo. Manda mostrar as cancelas, como é que elas eram, como é que isso aí já está desenvolvendo, já é a época de 40, pela arquitetura a gente vê, 30, 40, né? Vai embora. A Praça das Nações. Por que o Bom Sucesso é mais desenvolvido economicamente do que Olaria? Por quê? Por que ele é mais do que Ramos? Por quê? É simples, gente, é uma questão geográfica. Se você olhar a Serra da Misericórdia, ela para ali. Então, todo mundo que vem de Inhaúma, Engenho da Rainha, pode acessar a Avenida Brasil por ali. Todo mundo que mora aqui pode acessar por lá. Todo mundo que vem da ilha dá de cara com o Bom Sucesso. Então, o Bom Sucesso é um entroncamento. Ninguém bota comércio onde não passa ninguém. Então, o segredo é porque eles são melhores, é por causa da geografia. É isso que eu quero desmistificar para as pessoas. E o desenvolvimento é igual. Acontece por detalhe. Por exemplo, o bairro Ramos já tem um comércio interessante. Olaria, ele tinha uma área industrial muito boa, mas o comércio é só de subsistência, porque a maioria é residência. Na hora de comprar mercadorias, eu vou ao Bom Sucesso. Eu vou a Penha. Entendeu? Tem toda essa... Lembra aqui do nosso único restaurante que a gente tinha na época, se arrumado sua namorada, tinha que ir lá. Abriu uma conta, nosso restaurante, tinha até fila, só tinha um. Vai embora, isso nem sei o que é isso. A estação da Leopoldina, né? A saída por volta ali. Os subúrbios. Suburbano. Você se sente suburbano? Suburbano, sabe? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que até a maneira de chamar as pessoas já era depreciativa. Entendeu? É quase como subcidadão, né? E eles usam isso, até você veja bem, eu fui numa reunião, o cara disse, não, que os equipamentos, eles não escutaram, estavam falando, esse equipamento deve ser distribuído na cidade da Olimpíada, que quando acabar vai ficar vivo. Eles quiseram colocar numa parte da cidade por causa da especulação imobiliária, e hoje está tudo abandonado, porque não tem vida. Já pensou um negócio daquele Maria Lenk, porra ali, sei lá, porra, em Cascadura, aí se eu te sabia ser um mó barato. Tá? Estou dentro dos meus 20 minutos, acabou? Está terminando. Ainda tem mais? Então é isso, eu queria dar a ideia para vocês de que fatos econômicos e históricos fizeram com que a Leopoldina se desenvolvesse. Muito obrigado. Aquele pátio, todo em vez de estar guardando concreto, não podia ser um tremendo centro cultural em que as crianças chegassem, as pessoas chegassem de trem ali e, né, e curtissem aparelhos e tudo mais. Ô, Miguel, não tem um tempinho para a gente conversar contigo, não? Vai? Ele é que está... Você tem uma pergunta para fazer? Não, é que eu achei tão interessante o que você observou, Miguel, porque eu sou nascido e criado aqui. Eu nasci na Arnaldo de Castro, no centro da Penha, né? E eu nunca tinha me ligado, eu sou um professor de história, eu nunca tinha me percebido desse fato, dessa decadência econômica que a Penha está vivendo, né?
Porque é muito triste você ver toda essa rua Uranus, ela tá acabada, cara, está destruída, né? Estabelecimentos comerciais legais, sérios, bacanas, lojas importantes, um comércio importante que existia em Ramos, que existia na Penha, que está acabando, cara. Nós tivemos uma debandada muito grande nos anos 90 e o início desse século, das pessoas que tinham dinheiro na Leopoldina. De tanto se falar em todo dia, liga a televisão, guerra no Alemão, tiro, bomba, porrada, todo dia. Os caras ficam com medo. O que é que eles pegaram? Quem tinha muito dinheiro aqui, ou que tinha algum dinheiro, começou a sair fora. Isso reflete diretamente no comércio. Claro. Porque o camarada, ele começa a perder cliente. O que vai ser feito desse cinema Olaria, do cinema de Ramos? Né? O de Ramos, ele foi tombado, Rosário, ele foi tombado o Centro Cultural, para existir como Centro Cultural. O de Olaria, ele foi comprado, infelizmente. Nós estamos tentando ali naquela bifurcação que tem Uranus e o BRT, criou uma pizza ali com uma rua no meio. Na verdade, ficaram duas praças. A de trás existe como grande hotel e nós estamos querendo botar na outra uma estátua de José Teles da Conceição, por acharmos que ele é uma referência. Não só sai bandido, mas sai gente boa também. Então ele representa isso. A esposa de José Teles ainda é viva. Ainda é vivo. O filho dele é vivo. Ele está lá com a baixa assinada, nós demos uma baixa assinada e ele está passando também. A esposa de José Teles foi professora, se não me engano, Toninho Barroso. Foi. Então, para a gente, o que a gente acha, né, que ele tem uma imagem muito boa. Primeiro, para quebrar o preconceito de que todo mundo que mora na favela é bandido, é pobre. Não, só sai gente boa. Não, ele foi um orgulho. Segundo pela raça. Pô, ser negro é uma barato. Olha, eu fui criado por um negro, meu avô eu acho um barato, só ganhei com isso. Ali em Bom Sucesso, o Diamante Negro, meu Deus, fugiu agora o nome. Ele jogou no Bom Sucesso. Iniciou a carreira. É o nome do estádio. O cara que inventou a bicicleta. Dizem que Elisete morou em Bom Sucesso, né? Exatamente. Nós estávamos tentando fazer, mas é tanto projeto que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente não tem dinheiro. Botar em todas essas paradas ferroviárias, por exemplo, em Ramos, daqui saiu Pixinguinha, qual o nome? Pixinguinha da Piedade, mas vamos levar essa. Olaria também, vai falar. Pixinguinha, qual o nome daquele maestro? Paulo Moura. O Bira do Cacique, sabe? O Zé da Velha mora até hoje. O Zé da Velha mora em Olaria. Andorinhas. Lá do outro lado de Olaria. Quer falar? Sim. Matheus. Só uma pergunta assim, eu ia perguntar sobre o cinema também, mas você acabou falando, mas acho que você despertou um pouco a atenção dos historiadores hoje, professor também. Fiquei muito interessado na apresentação. Eu queria saber onde você encontrou aquelas imagens do espaço, da Leopoldina. Eu desenhei. Você está falando dos distritos ou dos desenhos? Não, das fotos. Essas fotos aí são de amigos, pesquisa, e na internet eu começo a pesquisar e para que eu vi as que me interessavam para focar o que eu queria. Sim. Mas elas são mais ou menos da mesma época? Não, ali tem épocas diferentes. Tem 30, 40 e 50. Década de 30, 40 e 50, que é para mostrar às pessoas o arranque que deu a vinda do ônibus, do trem e dos bondes, e para depois mostrar também como é que o negócio está. Quem não estava aqui no poder inicial é o pai.
pessoal veja. Está parecendo que meio cortado, mas não é. A gente está fazendo um passeio de coisa gráfica para mostrar as coisas que estão acontecendo. Não deu para ver os desenhos, deu para entender os desenhos da evolução, o crescimento. Sim. Maravilha. Uma pergunta rápida. Eu estava olhando ali, quando eu divido, a Penha tem uma população maior. E aí começa a dividir as regiões novas, né? Maré e Complexo Alemão. Nós somando as duas, é quase 150 mil habitantes. E Penha também tem todo o Complexo do Cruzeiro também. Eles entram ali, mas o Complexo do Cruzeiro eu não sei, não tenho certeza. Eu não sei se ele já virou um bairro. Não. Quando ele se transformar no bairro, você vai ver que a população absoluta da Penha cai. Porque os outros, eles já têm uma economia própria. Não precisa. Você vê o comércio de bom sucesso é tão favorecido e o pessoal todo da Maré compra lá. E olha lá, o teleférico. Porque eu tinha uma ideia dessa ocupação da Leopoldina pelas igrejas. Não, pelas igrejas. Pelas paróquias. Mas também Eu tinha essa imagem. Porque aquela região toda da Penha pertencia à igreja da Penha, à Irmandade, né? Assim, onde eles ficaram. Sim, Mas a provavelmente. intenção que os fizeram ficar foi as empresas que vieram se localizar aqui. Esse é o primeiro barato. Quando o cara diz assim, pô, Avenida Brasil, eu tenho bem, pô, vamos ficar ali porque as empresas estão ali, o cara vai ficar ali para trabalho. Nós temos uma Coca-Cola aqui, né? Tararé, Itaoca. Tinha um prédio ali que era uma indústria de eletrônica, um Café Capital, né? Naquela O região. dinheiro da cidade estava aqui. O lugar que tem mais dinheiro acontecendo na cidade, as pessoas precisam, é Penha circular por causa do mercado de São Sebastião, a bolsa de cereais. Todos os cereais que chegam estão lá, são negociados lá, o alho, a batata. Então isso tem muito dinheiro que circula na bolsa deles. Você tem uma ideia. Aqui nós fizemos uma brincadeira quando ele falou arrastão, só tem arrastão na praia, nós vamos ficar com a praia. Esse negócio de se acionar, de fechar a praia, a gente fica com as indústrias. Vão morrer de fome. Pessoal, o Rodrigo, ele é arquiteto também, tá? Ele coloca lá na apresentação do trabalho dele, que é uma pessoa que eu conheço, está envolvido aí com o ativismo social. Ele coloca um morador da Vila da Penha e veio a nosso convite participar do fórum de debate da